sejam bem-vindos a mais um programa da revista Green Build TV ao vivo aqui pelos estúdios da UTV São Paulo, hoje dia 12 de agosto de 2013. Eu sou Alan Banas, meu lado direito, João Marcelo. Boa tarde, João, tudo bom? Boa tarde, Alan, tudo bom? Prazer estar aqui de novo, mais uma segunda-feira. Vamos falar de construção, vamos falar de sustentabilidade. Hoje muito bem acompanhados. Verdade, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Luiz Fernando Bueno. Ele é diretor de operações da Gafisa. Bom dia, Luiz Fernando, tudo bom? Bom dia, boa tarde para os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês aqui essa tarde. Seja bem-vindo, Luiz Fernando, agradecer a sua participação aqui no programa. E antes de mais nada, para que as pessoas possam acompanhar o programa, conhecer um pouquinho mais do trabalho não só do Luiz Fernando, mas também da Gafisa, uma pergunta introdutória aqui, um pouquinho sobre as suas atividades no mercado. Eu queria entender quanto tempo você, Luiz Fernando, está na Gafisa e qual que é a sua formação? Bom, tenho 24 anos de Gafisa. Bastante. Na verdade, comecei lá, né? Era criança ainda, estava aprendendo a andar. Estava começando e engenheiro civil, na verdade, da Politécnica. Aí depois vários cursos de especialização, na FAAP, no Mackenzie, na GV, SEAG. Na verdade, acabou, durante essa vida profissional, a gente acaba passando aí por várias áreas aí. E agora, estudando bastante, vendo sustentabilidade, tecnologia, são coisas bem interessantes para a gente estar agregando no dia a dia. 24 anos é um bom tempo de carreira, diria, né, de empresa. É bastante. Uma empresa sólida, um trabalho bacana que vocês vêm fazendo. E isso, justamente, que nós vamos conversar nesse bate-papo de hoje, falar sobre construção sustentável, sobre o mercado no geral, sobre o trabalho da Gafisa e, obviamente, de alguns trabalhos que a própria empresa vem fazendo, como Eldorado, enfim, outros empreendimentos de destaque. Aí, mas também falar bastante de mercado. Eu queria até a oportunidade aqui, eu trouxe, revivendo um pouquinho do nosso passado recente, mostrar essa edição, inclusive que tem a capa do Malzone, que teve um bate-papo do Luiz Fernando aqui, inclusive para que vocês possam conhecer, essa edição está no nosso portal, no greenbuild.com.br, revista greenbuild.com.br. Você pode acessar esse bate-papo com o Luiz Fernando, só aproveitando essa oportunidade que o Luiz está aqui, justamente para falar um pouquinho da revista também. Luiz, quais os principais projetos hoje da Gafisa envolvendo construções verdes? Em execução? Vamos falar de todos um pouquinho? Vamos falar um pouco. Vamos resumir. Bom, na verdade a parte de sustentabilidade é uma coisa que sempre veio, é sempre uma ideia lá dentro da Gafisa. A gente acabava fazendo vários itens e nem notando. No Eldorado, que é o primeiro case bem significativo que a gente fez, onde a gente colocou e investiu bastante tempo, ali foi interessante. Era 2001, aquele terreno era um terreno bem diferenciado e a gente tinha, até lembro numa reunião, o então presidente virou e falou assim, olha, esse terreno é um terreno muito especial, muito difícil, a gente tem que fazer um prédio que seja moderno, não hoje, mas para daqui a 10 anos. Por que é difícil? Aquele foi um terreno muito cobiçado, na verdade tinham muitas pessoas interessadas, ali era uma permuta com os proprietários do shopping, onde tinha uma dificuldade em você equacionar a convivência entre os dois, toda a dificuldade de aprovação. Na verdade, aquele projeto já tinha passado algumas vezes nas fases de desenvolvimento, aonde o conceito de polo gerador de tráfego surgiu com a primeira vez da ideia de ser feito um prédio comercial ali. Então, isso acabou gerando uma grande... Sim, era uma dificuldade adicional colocada ali dentro. Tá, ok, foi um projeto difícil, a gente começou a desenvolver ele em 2001, conseguimos a aprovação, na verdade, vinculada até a execução do prédio garagem atrás, já fazendo parte da compensação que a gente tinha ali na frente. A obra começou no final ali de 2005, então a gente ficou quase 4 anos ali para conseguir fazer a aprovação. E aí ele colocou 4, assim, era o mais moderno. Pô, é difícil, né? Hoje em dia, como é que você vai falar que daqui 10 anos o que é moderno? Então a gente foi atrás de alguns adjetivos. Então era ser conectável, ser flexível, ter baixo custo de utilização, e um item que a gente pegou que era muito interessante era ser ecologicamente correto. Então dali a gente colocou e virou algo dentro do DNA, porque na verdade são os 4 itens que acabou passando, não se falava ainda em LEED, nem nada, e acabou sendo uma consequência desse início. Então esse foi um projeto bem interessante, onde a gente pôde experimentar bastante. Tinha bastante flexibilidade, era para ser um AAA, então era para ser um prédio de ponta.
Então, a gente não tinha restrição a experimentar nada. Agora, tudo que a gente ia colocar, como era grande também, você também tem que o custo envolvido era alto. Então, era sempre fazendo um trade-off. Então, estou fazendo alguma coisa, o que eu recebo em troca e que hora eu entro? E na hora certa, que é na hora de projeto. Então, do resumo ali, para não ficar falando muito só daquele ali, mas o que eu achei interessante, na verdade, todas as coisas que a gente colocou, na verdade, elas não acabaram significativamente impactando o custo. Por quê? Porque foram colocadas na hora certa. Eu brinco muito, por exemplo, a história do vidro, né? O vidro, na época que a gente estava colocando lá, ainda não era grande hábito, né? Que hoje em dia a gente faz bastante, mas era usar vidros de alta eficiência. E quando a gente estava fazendo aquele lá, me lembro bem, a gente tinha que fazer um investimento adicional de 2,5 milhões para você colocar de um vidro verde normal para um vidro de alta eficiência que não ia deixava passar a luz e não deixava passar o calor. Tá bom, pô, mas da onde eu vou tirar esses 2,5 milhões? Aí a gente conversando nas reuniões de projeto, estava junto o pessoal, aí eu voltei e a gente foi conversar com o pessoal de ar-condicionado, né? Mas você está considerando que eu estou usando esse vidro, putz, esse vidro tem um fator de proteção, deixando num linguajar mais fácil, uma proteção melhor, tudo? Não, estou usando o vidro normal. Então tá bom, voltamos para o pessoal do vidro, quais são os índices, né? Pegamos até para poder traduzir os dois e colocamos. Bom, resumo da história, a gente economizou 700 TRs. 700 TRs, nós estamos falando mais ou menos no dinheiro da época de uns 4 milhões. Então eu deixei de gastar 4 milhões. Então eu estou gastando a mais 2,5 no vidro. A matemática final. Eu estou economizando 4 no ar-condicionado. Então, na verdade, eu estava colocando algo muito mais caro. A longo prazo, isso? Não, na própria instalação. Na instalação. Além da redução de custo operacional, estamos na instalação, né? Exatamente isso, João. Essa era uma conta legal. Porque assim, a primeira ideia sempre que a gente tem é fazer a conta do qual é o período de retorno. Mas tem vários casos que na hora que você vai entender de verdade e ver o que você está colocando, às vezes você consegue essa economia ali na partida. Ótimo. Por isso, assim virou meio meta, objetivo, não sei como colocar, não, nós vamos usar esse vidro, mas como é que vai dar? Então aí você vai voltando, e era algo que já vinha automático. Era até interessante que isso foi uma outra coisa que a gente começou a usar lá. A gente sempre tinha um projetista e um consultor. Então, na verdade, o consultor é que nos auxiliou junto com o projetista. Aí eu estou falando especificamente do ar-condicionado, para a gente voltar no modelo básico da conta, Não era ali, aquilo era como se fosse default, só que era um default que você estava alterando. Na hora que você alterou ele ali, você mudou significativamente a conta, então eu não gastei mais. Sem contar, nesse exemplo em particular, eu diminui toda a carga de energia elétrica do prédio, entrada de energia, isso eu estou falando em instalação. Mais a vida útil inteira do prédio. Sim. Eu estou falando de algo em torno de uns 25%, entre 20% e 25% da carga energética do prédio, para a vida inteira. Sim. Então, essa foi uma conta interessante. É fantástico. Eu queria compartilhar porque é fantástico escutar um depoimento desse. É uma coisa que a gente vem falando há muito tempo aqui sobre essa visão de trazer coisas novas, de reduzir custo de instalação realmente, né? A gente tem aqui o Luiz Fernando que participou dos primeiros edifícios certificados aí no mercado e que trouxe essa visão. A gente poderia pensar que o prédio pagou muito por ser pioneiro, etc., mas na verdade ali eles conseguiram extrair os benefícios de ser sustentável do prédio, né? Essa história do vidro a gente sempre conta também por aí. Sim. Dessa experiência. E além dessa história, tem muitas outras histórias que o que a gente percebe ali quando a gente trabalha até com consultoria, que a gente vê o processo todo do começo ao fim, é que os projetistas e os outros envolvidos começaram a pensar um pouco mais no projeto, né? Eles pararam de tirar muitos projetos que já vinham dessa maneira default. A gente até tinha uma crítica na época, projetos de gaveta que saíam, para a gente parar e começar a ver as próprias premissas do projeto, repensar, fazer uma compatibilização melhor desse projeto. Eu acho que esse depoimento é importante para a gente ver o quanto a sustentabilidade contribui para essa questão de pensar o projeto de uma maneira holística.
né? Eu imagino, de lá para cá, vocês aprenderam bastante, né? É interessante a gente falar, é que na verdade a gente mudou o patamar, né? Mudou o patamar. Porque na hora que a gente foi de lá para cá, por exemplo, hoje já, na hora que você vai perguntar outra vez para um projetista de ar-condicionado, antes ele colocava 0,43 de fator solar. Hoje já no default dele é 0,30. E aí ele te pergunta, mas você está investindo muito no vidro para ver se você está indo mais além. Quer dizer, se a gente conseguiu mudar, essas são algumas coisas que às vezes vão passando desapercebido, né? Como essa onda, na verdade, até prédios que não são sustentáveis já se beneficiaram disso. Hoje é difícil ter, a arquitetura acabou mudando, os projetos acabaram mudando. E isso eu acho que vai um pouco para tudo, vai. Sim, se a gente for atrás, o próprio ar-condicionado lá dentro também, que a gente acabou fazendo, toda uma dinâmica para fazer o estudo que a gente ia fazer em relação ao custo de implantação. Lá foi diferente, a gente acabou usando o VRV, um modelo que não muito, de ar-condicionado a gente é mais próximo do modelo americano do que do modelo europeu, menos ainda do que o modelo asiático. E o modelo asiático já usa mais isso, que dá mais flexibilidade para o usuário. Na conta final, que é interessante, porque na verdade como ali a gente entrega completo é o ar-condicionado, mais o duto, mais a grelha, mais automação, na hora que você põe a conta inteira, ele praticamente bate na mesma conta do normal. E hoje a gente ainda usa aquele prédio lá no dia a dia, você vê como é interessante, né? Porque na verdade quando a gente saiu do modelo de ar-condicionado central, onde você ia ter todo um trabalho no reescalonamento de porque assim, o ar-condicionado é interessante que ele começa, o chiller é mais eficiente, só que desde que você utilize-o bem. Se você usar uma carga muito baixa, ele passa a ser ineficiente. E é interessante quando você passa e olha os prédios comerciais, eles são sempre acesos à noite. Então tem gente trabalhando à noite. Com uma carga baixa, consequentemente ele está sendo ineficiente. Sim. Então ali também foi uma coisa que se você simplesmente fosse fazer uma comparação simples de 1 para 1, você ia falar assim, pô, vou estar gastando 30%, 40% a mais. Na hora que você faz os outros benefícios, quer dizer, qual que é o horário de pico, você não precisa fazer uma coisa assim... fazer uma termoacumulação, porque na época, hoje já é cogeração, hoje são geradores a gás, mas na época era termoacumulação. Você tinha que arranjar um espaço para fazer acumular aqui. Mas isso, assim, e aí completando, né, João? Uma coisa que eu acho interessante, e isso é uma coisa que eu falo sempre, é a hora de pensar. Então, sempre quando a gente entra, e às vezes a gente, assim, acaba virando o momento do marketing dizer que o prédio é ecologicamente correto. E, na verdade, aí ele vai acabar tendo um impacto mais significativo de custo, porque ele já está dimensionado, já está feito. Na hora que você faz o contrário, que ele parte do conceito, na verdade, na hora que você embarca, vamos falar assim, essa especialidade, que é uma consultoria, que é alguém pensando, no momento zero, você muda os espaços. Você muda os espaços internos do prédio, porque você não precisa ter mais coisas. Então, é isso que eu acho interessante. Por isso que eu sempre brinco, né? Porque hoje em dia, menos. Mas se a gente fosse colocar até uns 5 anos atrás, o pessoal falava muito, né? Ecologicamente correto. Às vezes a pessoa até brincava, né? Pô, lá vem aquele cara que quer gastar mais dinheiro, né? Você era taxado como quem queria gastar, não como quem estava economizando. E se você vai para a linha do ecologicamente correto, é exatamente o contrário. Sim. Você quer sair mais barato. Não via isso. Não via essa visão da pessoa que estava encarregada em colocar o ecologicamente correto. A gente se deparou muito com isso lá atrás, no começo. Primeiro que a gente pegava muito projeto que já estava em fase de executivo e o pessoal falava, gente, eu quero vender o prédio como sustentável, vem cá, olha o meu projeto, o que eu tenho que fazer? Mudar realmente, tudo. não tinha como não ter custo adicional aquilo. É porque aí é tudo mais, você não tem menos. É que uma frase que ele disse interessante é fazer na hora certa. Sim. Você está pensando lá atrás, né? O papel aceita tudo na hora do planejamento, você pode mudar de qualquer forma. Então, essa mudança também foi bastante importante. Olha, eu vou falar assim, é interessante de outros projetos que a gente tem visto com arquitetos de primeira linha, como já é um conceito hoje de todos olhar a insolação. Para falar assim, ele muda a arquitetura do projeto. Pô, de repente você tem uma face norte, extremamente envidraçada alguma coisa, ele põe um brise,
ele põe um guarda-corpo diferente, ele brinca com a arquitetura, porque na verdade isso é uma coisa muito legal de se acompanhar, não é igual ao nascimento de uma criança, mas é muito parecido, porque ali ele vai trabalhando e às vezes vai mudando a forma do prédio e ele incorporar esses conceitos de sustentabilidade na hora que ele está desenvolvendo. É um negócio diferente. E sabe o que é mais interessante, Luiz? É porque antigamente, há muito tempo atrás, eu converso com muitos arquitetos antigos, eles falam que faziam isso também, mas eles faziam de uma forma meio artística. Até meio para ele, muito para ele. Muito para ele, porque o incorporador não entendia muito bem aquelas vantagens. Nem o incorporador, nem o usuário. Nem o usuário, ninguém. Hoje a gente já consegue demonstrar isso, por exemplo, a tal da simulação energética que a gente faz. Pô, a gente consegue ir lá simular 3, 4, 5, 6 cenários de fachadas diferentes, soluções diferentes, e a gente consegue mostrar para o incorporador, ó, aquilo ali que ele desenhou, o arquiteto, vai te dar, você vai gastar tanto, mas vai te dar uma economia de Y. Quer dizer, o incorporador consegue tomar decisões baseado em elementos quantitativos, né? De uma arte arquitetônica. A tecnologia ajudou bastante. Obviamente a cultura, muita coisa mudou nesse setor. Você falava 5 anos atrás mudou muita coisa para cá, mas a tecnologia ajudou também. Na verdade são duas coisas importantes. A tecnologia desenvolveu rápida, os softwares, na verdade, porque daí você... Gente, tem uma lei que é básica, né? Oferta e demanda. Então você começou a ter muita demanda, virou oferta. Então você começou a ter desenvolvimento de softwares cada vez mais simples e mais precisos, te dá essa resposta. E ao mesmo tempo você tem outros fornecedores. Quer dizer, nós estamos chegando num ponto que a gente vai começar a produzir no Brasil vidros de alta eficiência, coisa que antes não tinha. Então isso é interessante. E o modelo de globalização que eu acho que vale muito. Um outro item que é muito forte que a gente acaba tendo, por exemplo, a gente pega uma coisa como, às vezes a gente interessante como a gente menospreza, às vezes, o Brasil, e a gente, nesse quesito de sustentabilidade, aí o João até consegue me falar melhor, mas, se não me engano, a gente é o 3º ou 4º país. 4º país, vamos passar para 3º esse ano. Olha, e para vocês verem, a gente acabou sendo... tem um outro item que é muito interessante, que é o sistema de regeneração de energia dos elevadores. Conta simples, assim, um gerador e um motor elétrico, os dois são iguais. Você só inverte os componentes dele e como os componentes são eletronicamente invertidos, você funciona. Então o gerador, um elevador, na hora que ele começa a funcionar, ele está gerando energia. Na hora que ele está freando, para não ter que gastar muito freio, eles revertem ele num gerador e aí você joga, antes o que você fazia? Você jogava aquela energia fora. Hoje você tem um sistema que você tiver vários elevadores, um elevador partindo e outro, que é o sistema regenerativo. O Brasil foi o 2º país. Isso foi feito na Alemanha, o 2º a ser entregue em funcionamento foi aqui no Brasil, foi no Eldorado, hoje é um item quase que commodity para todos os elevadores. E nessa linha da globalização também é interessante, porque as grandes empresas estão presentes aqui e o Brasil também é um fabricante. Na verdade, é literalmente globalizado. Quando você vai montar um elevador, não é uma única peça, é uma peça de vários lugares. Então, isso da globalização, associado a ter uma demanda e associado ao desenvolvimento da tecnologia, está cada vez sendo mais fácil a gente estar falando. No Eldorado foi o primeiro empreendimento que a gente usou para os vasos sanitários, aquela válvula de dual flush. Hoje, todos os residenciais da Gafisa, a gente entrega no mercado. Eu tive que importar para pôr lá. Hoje, assim, se você for numa loja de reposição de peça, você já compra para trocar do seu. O mesmo projeto como esse, obviamente muda-se a tecnologia, muda-se algumas coisas. Ele sairia mais economicamente mais em conta, vai? Hoje? Hoje? Aproveitando essas coisas, esses pontos que você colocou, Luciano, como concorrência, globalização, produtos... Na verdade, você acaba tendo o mercado, ele passou por um aquecimento muito grande. Então, a gente também tem 2 cenários diferentes de lá para cá. Sem dúvida nenhuma, vários itens de sofisticação, vamos dizer assim, vários itens, eu ia usar até um termo contra, perfumaria, que não é, na verdade são muito mais sofisticados que hoje têm um custo muito mais baixo. Mas em compensação, o projeto como um todo talvez ficasse mais caro,
porque todos os itens que dependem de mão de obra acabaram ficando mais caros de lá para cá. Então, a mão de obra de concreto, mão de obra de alvenaria, assim por diante, acabou aumentando. Além do próprio alumínio, quer dizer, as commodities acabaram subindo, os itens tecnológicos ficaram mais baratos, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a gente não pode atribuir esse aumento de custo à sustentabilidade em si. De jeito nenhum. Eu acho isso uma coisa que a vejo muita pessoa confundindo. O mercado em si estava bastante aquecido, né? Mas eu acho que se a gente comparar itens, que a gente chama itens de sustentabilidade, por exemplo, uma bacia dual flush, o custo dela na época para o custo dela hoje. Ou, por exemplo, coisas que a gente precisava, componentes com conteúdo reciclado, na época era muito mais caro que hoje. Eu me lembro que a gente teve que... Tinta à base de água era muito mais caro. Hoje já equivale ao preço do normal. Você sabe que é até engraçado quando a gente está falando. Não a tinta, mas especificamente a cola do macaquinho do pedestal do piso elevado. Piso elevado, aquele lá para você poder passar o cabeamento de lógica por baixo, ele é uma chapa metálica e tem um pezinho metálico. Aquele pezinho ele é colado. A cola antes, traduzindo, era cola de sapateiro, aquele cheiro forte. Você não pode de jeito nenhum ter um elemento daquele. Então a gente teve que desenvolver uma cola à base de PVA. Tem alguns números que ficam na minha cabeça. Esse eu decorei por quê? Porque custou 56 mil a mais para o empreendimento como um todo. É nada, mas o cara me cobrou a mais. Olha, no prédio seguinte que eu fui fazer, ele não tinha mais a outra, ele só tinha aquela. Então, quer dizer, naquela não estava custando a mais. E eu paguei a mais para ele. E você não ficou sócio da empresa. Exatamente isso. Eu paguei para ele fazer. A sua visão poderia ter te gerado um empreendimento diferente, né? Uma empresa paralela. Você sabe que esse foi porque eu ainda briguei. Pô, mas você vai me cobrar, você vai usar isso daí para os outros. Não, isso aqui é só para o seu, é só para o seu. Sem dar nomes, hoje ele está bem no mercado? Hoje ele está bem no mercado. Na verdade, ele e todos os concorrentes acabaram fazendo a mesma coisa. Virou, eu acho que a cola até chama green alguma coisa, alguma coisa assim, e acabou ficando aí, virou normal, mas ele teve que desenvolver. Então, e a dual flush, que nem você falou, hoje não tem custo. Não tem custo, é o mesmo preço os dois. O que muda é o modelo da bacia, não esse acessório que está lá dentro. O custo é o mesmo. Esse foi de utilização mesmo. O bolso agradece o meio ambiente também, né? Com certeza. Não, e aí veio muito, até nessa linha, os próprios, assim, o pessoal, os projetistas e os fornecedores acabaram incorporando isso no dia a dia deles lá. Então, se você vai falar com os bons projetistas hoje de instalações, todos eles sempre falam, inevitavelmente, em eficiência, mesmo que o prédio não é certificado. O default hoje é um outro patamar. Isso é uma coisa bem interessante. E eles deixaram de cobrar mais por ser empreendimento sustentável. A gente enfrentou muito isso lá atrás. De projetistas. Quem? O projetista? Os projetistas vinham com o empreendimento que vai ser certificado LEED. Ele perguntava. Ele vinha com uma proposta, um adicional por ser certificado LEED. Isso você acreditou por quê? Competitividade, mercado mesmo? Porque ele teve, no primeiro momento, exatamente isso. O João falou. Ele teve que estudar, ele teve que desenvolver, ele teve que criar modelagens novas. Então, na verdade, como a relação, principalmente do projetista, é muito hora trabalhada, ele teve que investir mais horas trabalhadas ali dentro. Só que ali foi um conhecimento, é igual da cola. Foi uma coisa que ele já adquiriu, eu paguei para ele já colocou no default e vai. Hoje, se ele não fizer, ele vai ser recriminado. Isso é uma coisa... A sustentabilidade eu acho que é muito interessante. Assim, quando a gente começou, e aí fazendo um trabalho com uma universidade, quando eu falei que a gente trabalhava de um grupo para fazer, antes de LEED, antes de qualquer coisa. E uma vez a gente estava escutando, e aquela frase que eu falei, lá vem os verdinhos que só querem saber de gastar. É tão interessante como isso reverteu e muito, muito rápido. Muito rápido. Então, aí você tinha me perguntado, né, Alan? Depois do Eldorado, a gente acabou fazendo. Da Gafisa mesmo, a gente está fazendo agora. A gente fez, na verdade, vários empreendimentos para terceiros, onde era incorporação. Alguns a gente acabou até participando para levar a expertise que a gente tinha e agregar dentro do projeto. E aí eu tive os dois. Tinha aqueles projetos que já estavam nesses projetistas. Quer dizer, quanto mais... Já estava no meio do caminho, em andamento. E, na verdade, quanto mais próximo, quanto mais novo o projeto, melhor. Porque todos os projetistas... Hoje eu teria dificuldade de falar da gama de projetistas de primeiro nível, aqueles que não levam os conceitos lá dentro e que não põem.
Mas isso foi algo que foi acontecendo. E aí alguns acabaram tendo impacto significativo e já demandaram muito trabalho para a gente deixar eles num nível abaixo do que outros que já tinham isso dentro do conceito. Agora, a gente está fazendo o último da Gafisa agora que a gente está fazendo é no Espaço Cerâmica, lá em São Caetano, onde a gente, ali é um complexo grande, são 4 torres, uma vai ser certificado LEED, 3 vão ser certificado Aqua, sendo que uma delas é um hotel. Nessa, foi até interessante, um único projetista, me cobrou um adicional, mesmo sendo ainda 2 certificações diferentes. Os outros, todo mundo default, e ainda depois de muito brigar, ele acabou não cobrando. Fazer o seguinte, Luiz Fernando, eu vou chamar um breve comercial e aí na volta eu quero saber um pouquinho mais desse empreendimento de São Caetano e outros assuntos aqui relacionados ao mundo sustentável da construção. Então não saiam daí, a gente já volta. A gente está aqui na Granja Viana, filmando a campanha de Neusaldina de 2013. É isso aí, Paulo Pamonha de novo, trazendo mais dor de cabeça para o povo. A assinatura da campanha de Neusaldina 2013 é para vários tipos de dor de cabeça, o Brasil chama Neusa. Já que a gente tem a nossa heroína Neusaldina, para resolver essa dor de cabeça que o Paulo tanto causa nas pessoas. Por que a gente resgatou o Paulo Pamonha? Porque foi um sucesso. O consumidor gostou muito. E aí dentro do brief, né, de mostrar que se você tiver uma dor de cabeça pequenininha, você também pode usar a Neusaldina. Então a agência trouxe a ideia, né, de trazer o Paulo Pamonha pequenininho. O processo de criação desse filme ele foi muito divertido e pra gente o que foi mais legal, o que pareceu mais emblemático era essa situação onde o Paulo sorrateiramente pode aparecer em qualquer lugar, pequenininho, acossando você no seu dia a dia. O Paulo Pamonha vem em miniatura. Ele vem em miniatura, eu acho que ele vem mais frenético, mas é o mesmo Paulo Pamonha de antes. A gente tem, na verdade, 2 dias de filmagem, tem muitos ícones, muitos detalhes, figurinos, são ícones de Paulo Pamonha, são ícones pequenos, ícones grandes. Para continuar o sucesso da campanha de 2012, contamos de novo com a O2. Esse filme é um filme bem técnico, um filme em que a gente está fazendo em 2 partes, né? A gente está fazendo agora a parte aqui do personagem, o Paulo Pamonha, da Kombi. E a gente já fez a primeira parte no lugar onde a gente vai aplicar tudo isso. Uma grande novidade é a presença de ícones gigantes que vão contracenar com Paulo Pamonha, que vai dar aquela sensação, sabe, de querida encolher as crianças? A questão toda é a escala, né? E não é só a escala da pessoa, é a escala da lente, é a escala da altura. A câmera que estava na altura do olho de uma pessoa, agora ela está a 8 metros e por aí vai. Aqui a gente tem, na verdade, 2 objetos, como é uma caneta e a Kombi também. E a gente vai aplicar depois. Em cima, embaixo, chega requebrando que eu vou raspando o tacho. A marca sempre trouxe em todas as campanhas esse toque de humor. A gente inovou em 2012, Neusaldina ousou em trazer o Paulo Pamonha, que é um ícone reverente. Ele está de novo em 2013, ele vai trazer o tom de humor que a gente precisa, porque ele vai continuar dançando a dança da bundinha. Para vender pamonha, nada melhor que fazer a dança da bundinha. Olha a pamonha, tá quentinha. Dança da pamonha, balança a bundinha. Em cima, embaixo, chega requebrando que eu vou raspando o tacho. Tchá, tchá, tchá! Retornando aqui aos estúdios da UTV São Paulo, Green Build TV, 2 horas e 40 minutos. Ao meu lado, Luiz Fernando, diretor de operações da Gafisa, e João Marcelo, da Sustentec. Luiz, a gente discutia aqui no intervalo, nos bastidores, a gente estava falando do empreendimento Sal, em São Caetano, né, aqui na grande São Paulo, e discutíamos aqui sobre o porquê o empreendimento 2 deles
atingirem o Aqua, outro lead. Queria ouvir um pouquinho da sua opinião, a discussão que a gente estava tendo aqui no intervalo, trazer aqui para os telespectadores. Tá. Ali é um case interessante, na verdade é um terreno grande. Esse é um dos empreendimentos que a gente tem. Lá a gente tem mais 2 empreendimentos. O SAL, na verdade, são 4 torres. Uma torre é um prédio corporativo, que é o que nós estamos fazendo a certificação com o LEED. Tem 2 que são, na verdade, corporativos não, desculpa, são salas comerciais e um outro que é o hotel. Atrás a gente tem mais 2 que são salas também comerciais, 2 residenciais. É um empreendimento bem grande lá, bem interessante lá do shopping. E ali a gente queria fazer algo diferenciado ali, assim, é um polo muito interessante. O de lajes corporativas a gente acabou explorando muito pelo LEED, até pela afinidade. E também, você sabe, agora até pensando, tem um item bem interessante. Normalmente quando você faz corporativo são para grandes corporações, áreas grandes. Essas áreas grandes muitas vezes são multinacionais. Multinacionais estão muito mais familiarizadas e até internacionalmente pelo LEED. Então eu acho que esse é muito forte. Além disso, tem uma característica que eu acho também interessante que a gente estava comentando, que é o LEED, na verdade, por ser americano, ele acaba exigindo desempenho e questões com relação a desempenho energéticos maiores. Coisa difícil para a gente estar mensurando quando você não entrega um empreendimento completo, que é o das salas comerciais. O das salas comerciais, normalmente você não entrega o sistema de ar-condicionado nem nada. Quando você vai para o corporativo, você já entrega com o ar-condicionado, e aí todo o desempenho dele energético é diferente. Então, acaba tendo uma restrição com relação a isso, e o Aqua acaba sendo, na verdade ele acabou, é da Vanzolini, foi tropicalizado, na verdade eu acho que é extremamente sério e muito objetivo, bem próximo da nossa realidade. Então foi por aí a nossa decisão de estar fazendo nesse formato. E o hotel também nos pareceu bem adequado, apesar do hotel a gente já entregar completo, com ar-condicionado, porque a gente vai entregar inteiro, vai? Eu brinco que a gente vai entregar com um talher. O engenheiro vai ter que aprender um pouquinho mais como é que ele faz as coisas lá, e aí a gente foi para a linha do Aqua também. Basicamente por causa disso a diferenciação em relação aos 2. E o porquê da certificação lá, na verdade é um empreendimento diferenciado da gente, era o terreno premium que a gente tinha na região. Eu não tenho dúvida que ali na região do ABC é o top, do lado ali do shopping. Então, literalmente vizinho. Do outro lado da rua vai ter a estação do trem, do metrô, da linha de 17. Então, projeto para quando, mais ou menos? Projeto já em execução, entregue em 2015. Final de 2015. As equipes de projeto são as mesmas do corporativo que vai ser LEED e dos outros que vão ser Aqua, ou são equipes diferentes? Na verdade, lá como a gente tem, é um lançamento em 2 fases. Então a gente tem as 2 primeiras torres, que é uma torre de salas e a torre de hotel, e aí são 2 equipes diferentes. Da mesma forma vão se repetir para os outros 2 prédios que vão vir na sequência. Então são diferentes. Tem uma turma que está fazendo a parte do hotel, tem uma parte que está fazendo do LEED, tem uma outra parte que está fazendo do Aqua, mas o interessante é que todos participam da mesma reunião. Isso é interessante, até para colher um pouco de informação e ver como os erros e acertos de interessante. Internamente, nossa, é até interessante, são 2 equipes de projetos que fazem toda a gestão do projeto, do custo, da orçamentação lá. Só que elas trabalham extremamente próximas, independentemente de eu cuido do LEED, eu cuido do Aqua, a reunião é a mesma, todo mundo está fazendo junto. Até para entender, por isso que eu falo assim, não é conceitualmente, são 2 processos, não. A sustentabilidade é a mesma. E isso, aliás, foi uma coisa que a gente acabou não falando no anterior só. Isso eu acho uma coisa interessante. Aí vai o processo do Aqua, o processo do Green, que a gente não usa aqui, o processo do LEED, conseguir mensurar e realmente, não é menos classificar, mas mais importante, realmente colocar num patamar tudo que você está fazendo igual. Porque antes era meio relativo, né? Você falava que era sustentável, então, de repente, até fazendo um gancho que a gente também estava comentando, né? Em obra, a gente faz coleta seletiva, eu acho que desde 2002,
2, alguma coisa. Quer dizer, antes de começar o próprio Eldorado, que foi o nosso primeiro, a gente já fazia coleta seletiva nas obras, já fazia essas coisas, e de repente eu pensei, é sustentável porque eu faço isso. Não, isso é um processo, na verdade, quase que de cidadania, né? Quase que de cidadania, que acabou virando legislação. Hoje tem até uma obrigatoriedade, que agora foi regulamentada, destinação de resíduos, mas era algo que a gente já vinha tentando introduzir ao longo do processo. E é interessante como isso na obra acaba tendo um impacto positivo. Assim, toda vez que você faz um treinamento com os funcionários e eles entendem, e mais do que entender, né? Porque na hora que você acaba fazendo a coleta seletiva, você acaba gerando alguns benefícios, e até benefícios financeiros. Quer dizer, na hora que eu separo o papelão, separo o que é metálico, eu consigo vender aquilo. Agora, uma política que a gente sempre tem na Gafisa, isso reverte para os funcionários daquela obra. Então, ele acaba entendendo até dentro do processo e com motivação. E aí vai assim, mas por que eu estou... Da onde vem essa cesta básica? Da onde vem isso daqui? Não, vem da venda daquele material que você ajudou a separar. Bom, então, mas se alguém está pagando, é porque alguém vai usar aquilo. Pô, então dá para usar outra vez isso? Você vê, é uma cadeia constante. Você consegue aí juntar os 3 pilares mesmo da sustentabilidade, né? Exatamente. Você dá a parte social da cesta básica, mas aquilo lá vem de um pilar econômico, que foi o benefício que você teve em comercializar eventualmente aquele resíduo, que vem de um apelo ecológico, né? Ou de uma legislação, do voluntariado mesmo. Sim. Isso é muito interessante. Luiz Fernando, eu queria aproveitar que a gente acabou entrando em obra agora. A gente falou muito da parte de projeto, projetistas, etc. Eu queria ir um pouco para a área da construtora em si. Tá. Como é que esse processo todo mudou o dia a dia da construtora, se é que mudou, o que mudou, como é que... a gente sabe que a construção civil ainda é uma indústria, o pessoal fala, complicada de se trabalhar, uma indústria extremamente desafiadora, porque é uma indústria que está ali, em 2 anos ela muda, são várias indústrias dentro de uma. Quer dizer, como é que nessa onda veio a sustentabilidade e conseguiu ser incorporada aí na obra? Eu vou falar que tem até uma dificuldade, porque na verdade passa fazendo ali no dia a dia, né? Então a gente já tinha. Hoje a gente, um exemplo talvez no final, hoje é uma obrigatoriedade que você faça uma separação, por exemplo, das tintas que são à base de solvente. Coisa que eu não tenho que fazer. Por quê? Porque já estava incorporado lá dentro da gente comprar tintas com baixo VOC. Para poder fazer isso, você precisou de tintas à base de água. Então, eu digo que praticamente todas as tintas que a gente utiliza são à base de água, onde eu não precisei estar fazendo lá dentro. Fazer reuso de água. O dual flush, como eu falei, quer dizer, está dentro do projeto, mas está lá dentro. A coleta seletiva é algo que a gente sempre está fazendo. Então, a gente sempre separou o material. Então, tem uma parte no dia a dia que até acabou virando legislação, que a gente já estava mais fácil de estar se adequando ali dentro. Tem esse lado que eu falei desse viés do social ali, dos 3 ali, que também fez parte do dia a dia da gente estar fazendo. E alguns outros itens interessantes até para testar a gente, né? Quando a gente fala que a obra, depois que ela fica fechada, você tem que dar um jeito de controlar a quantidade de partículas, então você muda a forma de limpar a obra, que acaba sendo mais eficiente do que a anterior. Então, você vê que em prédios residenciais hoje, às vezes eu estou fazendo, que são prédios que não tem certificação, ele está lá com o aspirador, ele não está mais varrendo, ele não está mais limpando, ele não está mais fazendo ali dentro no dia a dia. Isso eu acho uma coisa interessante que a gente acabou cuidando. E outro, que já era uma preocupação que a gente tinha, vamos falar assim, o próprio impacto, tentar gerar o mínimo possível com relação aos vizinhos. Isso já era uma... os vizinhos aí colocando o entorno bem, né, João? Na verdade, isso já era uma preocupação até para você não gerar algum desgaste, alguma antipatia ali no dia a dia. E isso virou, então, você tem o lava-rodas, você fazer, só que hoje de forma mais... Você trouxe isso para a Gafisa no geral, para todos os empreendimentos, para todas Exatamente isso. Isso é uma preocupação que a gente tem de forma geral. E é até interessante que às vezes você acaba, por um problema ou por outro, às vezes o mestre não está na obra, às vezes troca o encarregado, faz alguma coisa, por exemplo, isso da limpeza, de você não fazer na hora da escalada, ficou um negócio tão agressivo para a gente. Quando você vai em alguma obra, você vê que tem um problema, na hora, aquilo grita.
É um negócio que grita, não precisa ninguém vir reclamar. Você passa ali e você fala assim, puta, tem algo errado. Já virou algo que incorporou na rotina do dia a dia. E isso incorporou na rotina também do mestre, do encarregado? Isso de obra para obra, o mestre leva alguma coisa? Ele tem essa... Leva. Ele leva. Ele leva de forma bem prática ali no conceito do dia a dia. E eu vou dizer que isso é uma coisa interessante, né? É difícil você ter alguém que não se engaja ali. Às vezes ele pode, escorrega, comete alguma coisa, mas a ideia ele tem. E por isso que eu estou falando, às vezes você passa, na hora que você passa não vê, e aí aquele negócio fica gritando ali, você vai falar e vai assim, tá bom, já vou arrumar. Já vira algo instante, você não precisa convencer, refazer. Isso eu acho muito interessante. A gente passou por um aumento grande do volume de obras, então a gente teve que acabar trazendo bastante gente do mercado. E eu vou falar assim, muito poucos a gente teve resistência para estar aderindo nessa ideia, para estar indo ali dentro. Isso eu achei bem interessante, viu? Vocês veem alguma diferença também, Luiz Fernando, regional, em termos de região onde a obra está sendo feita, em relação a essa cultura de canteiro mais sustentável, algum lugar com maior dificuldade, menor dificuldade? Olha, eu não gosto de colocar dificuldades, principalmente para não é nem valorizar uma região, nem desvalorizar outra região. Óbvio que a gente tem diferenças culturais, onde é mais fácil, tem culturalmente no país, de norte a sul, você tem grandes dificuldades, onde o conceito de sustentabilidade, de organização, de reaproveitamento são diferentes. E aí acaba impactando na dificuldade que você vai ter adicional ou não de estar introduzindo uma nova cultura, porque isso é uma nova cultura. Você não tem dúvida nenhuma. Assim, hoje a gente não tem mais aquele negócio de andar num monte de entulho, mas era o que você tinha antes. Então você está levando uma cultura nova para todo mundo. E às vezes você acaba passando até pelo usuário, vai? Uma coisa assim, eu brinco que tem a ver com sustentabilidade, mas é aquilo que acaba permeando, por exemplo, hoje nas obras. Hoje a Gafisa a gente não usa mais nenhuma tubulação de hidráulica embutida na parede. A gente sempre acaba fazendo 90% das obras em PEX, sempre externo para estar colocando. Na hora que você explica para o usuário, fazendo, pô, não quebra, não tem desperdício, é muito mais fácil de ser aceito. Algumas regiões já tiveram, hoje não tem mais, mas tiveram mais dificuldade de absorver isso e outras menos. Então vai desde o operário até o próprio comprador, porque ele vai estar olhando lá de baixo, assim, se ele vai visitar qualquer coisa na Europa ou nos Estados Unidos, ele vai ver lá que tem uma carenagem e os tubinhos estão lá. A primeira vez que ele viu na casa que ele ia comprar, ele vai assim, não, aqui não pode. Ele vai assim, não, gente, mas é para não rasgar. Você explica, né? Um pouco a gente estava até falando da parte de fazer um treinamento, até para a equipe de venda, tudo. Isso passa na cadeia como um todo. Mas eu não tenho dúvida que é algo que veio para ficar, é um conceito, é uma necessidade, eu digo, da humanidade. E eu acho que a gente despertou. Às vezes as pessoas falam que eu sou meio otimista demais, mas eu acho que é uma realidade. Na verdade, por mais dificuldade ou não. E o que eu acho interessante, na verdade a gente acabou falando uma coisa que os comerciais, eu acho que essa é uma questão, por que no comercial às vezes acaba tendo muito mais do que no residencial? Porque o comercial você mensura muito mais fácil, né? Ali você tem normalmente uma pessoa, uma área que está cuidando ali do qual é o custo de operação do dia a dia, né? Na tua casa você acaba não fazendo, né? Às vezes você comprou mais coisa no supermercado, menos coisa no supermercado, deu uma festa, viajou, fez alguma coisa, ou deixou a lâmpada, você não mensura. Mas numa empresa, na hora que você tem essa variação, vai direto. Então, na conta ali do dia a dia, tem um impacto forte. Então, uma coisa que a gente já falou, ecologicamente custa mais caro, eu já acho que não custa na implantação. E no retorno, assim, esse é um número prático que a gente tem lá do Eldorado que é interessante. Quer dizer, a gente falar hoje de um valor de condomínio em torno de R$20 o metro quadrado para um prédio AAA é relativamente normal. Nós estamos falando lá na faixa de R$12,90, vamos dizer R$13, sendo que por ter grandes corporações ali dentro, o que eu acabo tendo mais necessidade
a maior despesa no condomínio hoje de utilização é com segurança e com recepcionistas. Porque ali obrigatoriamente acaba tendo recepcionista bilíngue e tudo. Esse número era muito mais baixo pelas questões de consumo propriamente dito. Maravilha. Só queria falar uma coisa antes, esse depoimento é importante. Eu acho que um dia a gente pode conseguir com que esse tipo de redução de taxa condominial também chegue nos edifícios residenciais. Eu acho que é o próximo desafio aí que a gente tem no mercado do Green Building. O Luiz Fernando falou muito bem, ele é otimista, assim como eu sou também, estou no mercado. Eu acho que todo mundo que está envolvido no mercado hoje é otimista, porque a gente viu que funciona o negócio, né? O que acontece é que hoje a gente está falando ainda de um mercado muito pequeno perto do mercado brasileiro. A gente está falando aí de 1 a 1,5% do mercado de construção no Brasil é considerado sustentável, ou pelo menos certificado. Só que esse número pode aumentar, né? A questão é essa, a questão é que essa experiência mostra que a gente pode expandir, talvez com os erros, aprendizados, etc., para todo o resto do mercado. A fórmula funciona, né? O desafio é grande. A gente está vendo aqui uma Gafisa falando, uma grande construtora, uma grande incorporadora. Obviamente que um dono de uma construtora pequena, que não está acostumado com procedimentos, etc., olha isso, acha um bicho de 7 cabeças, né? Mas se funciona na Gafisa, quer dizer, pode funcionar bem em outras construtoras. Às vezes ele pode começar pequeno, até mais fácil de se transformar como sustentável, né? Então acho que o otimismo do Luiz Fernando se estende a mim também, e é um dos objetivos aqui do programa, é tentar mostrar e divulgar isso para todo mundo, né? Divido o entusiasmo com vocês aí também. Mas infelizmente é uma pena que o horário às vezes a gente não consegue. Como a gente chegou ao final do programa, eu até queria entrar um pouquinho, falar de residencial, enfim, tinham outros assuntos aqui, mas o programa bem curto, acabou passando muito rapidamente. E eu queria deixar aberto para você, Luiz Fernando, as considerações finais, agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho, não só seu, mas por toda a equipe. Olha, agradecer também em nome da Gafisa, em nome, eu acho que todos os envolvidos, vai? Esse trabalho que vocês fazem é interessante, é um trabalho de divulgação. Assim, só colocando, João, eu acho que assim, a gente é um otimista realista. Eu acho que destacar bem isso daí. A gente é otimista porque a gente vê que acontece, que dá resultado e que faz. Às vezes a gente vai em seminários, a gente vê às vezes construtores pequenos, às vezes de uma obra, 2 obras, ele fazendo a iniciativa própria. Eu acho que depende só da boa vontade para fazer. Como mensagem final pode acreditar, pode fazer suas contas, vale a pena, invista, e o usuário final principalmente, cada vez mais vai estar vendo a diferença. Porque é fácil e cada vez mais vai ficar vai saltar à vista aquela diferença que ele tem. Obrigado, e eu acho que a sustentabilidade é um caminho sem volta. Obrigado, Luiz. João, muito obrigado, agradecer a participação também sua. Obrigado você, obrigado Luiz, até a próxima semana, né? Estaremos de volta aqui na segunda-feira. Com certeza. Gente, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Vocês vão poder acompanhar esse programa no nosso site, no revistagreenbuild.com.br, a partir de amanhã. O programa já é disponível, não só esse, mas os programas anteriores, bem como as edições da revista que ficam online para o seu acesso, já que se você não recebe no seu endereço, mas pode ter acesso também ao nosso portal. Tenha uma ótima semana, um grande abraço, tchau, tchau.